Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora, meus curiosos de plantão. Aqui quem fala sou eu, o velho chato, e hoje vamos falar sobre 10 cidades mitológicas do mundo. Sim, sabe aqueles lugares que permeiam a imaginação dos seres humanos há muitos anos? Então, vamos falar sobre 10 desses lugares nesse vídeo. Então aproveite, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino. E apertem os cintos, porque essa nova aventura irá começar. Em 10º lugar, Eldorado. Quem não conhece essa? Já esteve até em desenho da DreamWorks. Trata-se de uma lenda sul-americana originada a partir dos povos que moravam na região colonizada pelos espanhóis, em nosso continente, na floresta amazônica, que diziam existir uma cidade feita completamente de ouro, o que mexeu com o imaginário e a ganância dos conquistadores. Porém, até hoje o local nunca chegou a ser descoberto. Contudo, existe uma teoria de que a cidade misteriosa nunca foi encontrada pelo simples fato dela nunca ter existido. Sendo assim, Eldorado seria uma pessoa e não uma cidade. E esse fato ganha força pois há relatos sobre líderes de um povo chamado Muisca que se cobriam de ouro em uma espécie de ritual religioso e saíam para se banhar em um lago ou rio da região, onde diziam existir a cidade. Por isso que o mito deve ter originado então por conta dos encontros entre colonizadores e esses líderes, e por conta da dificuldade de comunicação e o misticismo da época. Pode ter levado os espanhóis e a sua ganância a acreditar que os incas viviam em cidades feitas de ouro, mas poderia ser apenas o caso da região ser rica nesse metal, tão precioso e que mexe com a cabeça do ser humano. E você, no que acredita? Em 9º lugar, Shangri-La. Seria um vale místico em alguma parte dos Himalaias, escondido atrás das sombras de uma grande montanha? Ali os costumes modernos seriam desacreditados e a Terra aproveitada em seu mais puro estado. Toda a sabedoria do planeta estaria também guardada neste local. Coincidentemente, um explorador português chamado Antônio Andrade foi atrás desse lugar e acabou encontrando o Tibete no século XIV. Mas se repararmos, o Tibete poderia muito bem ser o Shangri-La, ainda mais naquela época. Pense em todo o misticismo da Europa medieval, em um lugar como o Tibete. Se até hoje eles estão fora da tecnologia, imagina como deveria ser mágico naquela época encontrar um lugar como aquele. E como as pessoas que um dia chegaram lá descreveriam ele para outros. Seria possível, então, que em algum lugar do passado o Shangri-La fosse o Tibete? E você, no que acredita? Em 8º lugar, Ilha Brasil, ou Rai Brasil. Sim, meus curiosos, o Brasil também já foi um lugar místico. Como assim, vocês me perguntariam? Este local mitológico, que teria originado o nome do nosso país, também está na lista por ter sido um dos lugares místicos da Idade Média, o mais encontrável, se assim podemos dizer. Isso porque a tal ilha foi diversas vezes marcada como um local verdadeiro localizado no Oceano Atlântico, próximo ao litoral europeu, mais especificamente nas redondezas do Reino Unido. A ilha seria um local de fartura e muitos exploradores teriam encontrado a ilha algumas vezes. Dizem também que ela foi capaz de se mover nas proximidades do litoral da Europa para enfim chegar à costa brasileira. Por conta disso, a árvore hoje conhecida como pau-brasil ganhou tal nome que mais tarde passou a designar o Brasil propriamente dito. O nome se originou na mitologia celta, por isso Rai Brasil, no idioma daquele povo. Há menções ao local de muitos séculos antes da chegada dos portugueses à Bahia, tendo sido inclusive o título de um poema escrito por um irlandês chamado Moore. E você, no que acredita? Em 7º lugar, Coghain. Essa localidade seria uma terra de prazeres para adeptos da gula, uma terra feita completamente de comida, onde casas eram construídas como tortas e árvores davam queijo. A disseminação desse mito ocorreu pela Europa, quando o continente, em seu período medieval, passava fome e enfrentava guerras e pobreza extrema. Fora isso, com a influência árabe crescente na época, o mito se espalhou, já que o conceito de céu ou paraíso para os árabes era algo como essa Coghain. Então, isso nos leva a pensar que esse lugar místico era mais uma necessidade de se acreditar em algo melhor do que algo existente. E você, no que acredita? Em 6º lugar, Quivira.
Quivira, meus curiosos, seria um Eldorado em maior escala, só que ao invés de ser na Amazônia, seria nos Estados Unidos. Como assim? Ao invés de uma cidade de ouro, haviam 7 delas. A lenda começou a se disseminar quando os espanhóis chegaram ao que hoje se conhece como Novo México, nos Estados Unidos. As cidades douradas nunca foram encontradas, nem mesmo apontadas em um mapa, mas vários estados que hoje formam os Estados Unidos teriam reivindicado essas cidades para seu território, incluindo o Novo México e o Texas. Imagina, já não bastasse uma cidade dourada, acreditavam que poderia ser um reino dourado, provavelmente, pois a região era rica em ouro e as antigas civilizações se ornavam dele o tempo todo. Com isso, os colonizadores ficaram maravilhados e aí surgiram as lendas, até por conta da diferença de língua. E você, no que acredita? Em quinto lugar, Utópia. Essa terra de maravilhas, na verdade, apareceu nos livros de ficção. Foi inicialmente usado o termo para designar um local aparentemente perfeito, em 1516, por Thomas More, em seu livro Utopia. A sociedade que cresceu ali seria extremamente simples, ocupada com agricultura e bastante tolerante. Ainda assim, como praticamente todo lugar inicialmente perfeito, a sociedade tinha algumas características controversas, como escravidão, submissão extrema da mulher ao homem e completa falta de privacidade. Porque naquela época isso era visto como uma coisa certa pela sociedade, algo perfeito, parâmetros que hoje em dia passam bem longe da perfeição. Porém, ainda hoje, quando queremos designar que algo é perfeito, sem diferenças ou preconceitos, dizemos que é uma utopia ou utópia. E você, acredita que um dia chegaremos a uma sociedade utópica? Em quarto lugar, Agartha. Para quem conhece o livro Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne, entenderá essa ideia. Segundo pesquisadores e exploradores, haveria no centro do planeta um lugar chamado Agartha, uma grande cidade, com pessoas morando por lá, numa grande comunidade. A cidade ficaria posicionada exatamente no núcleo do planeta, e a possível entrada para chegar lá estaria posicionada em algum lugar da Antártica. O que não ajuda muito, tendo em vista as dimensões do continente congelado e a dificuldade de ser explorado. Há indícios do início dessa lenda na cultura budista, que falava sobre um reino subterrâneo chamado Agartha, nome que foi se modificando ao longo do tempo. E você, no que acredita? Em terceiro lugar, Aztlan. Lembram de Quivira? Então, se essa localidade existiu, certeza que ela faria parte do reino de Aztlan. Ela estaria localizada em uma parte do atual México. Há relatos sobre o lugar que o descrevem como um tipo de paraíso, enquanto outros falam sobre uma elite dominante que comandava o local com mão de ferro, aterrorizando os povos da região. O domínio de Aztlan seria composto por todo o México e alguns estados dos Estados Unidos. E você, no que acredita? Em segundo lugar, Camelot, a terra do rei Arthur e da sua lendária espada Excalibur. O mais justo dos soberanos seria um lugar em que tudo deveria funcionar perfeitamente bem, exceto por algumas guerras com vizinhos aqui e ali. Ainda assim, o lugar é retratado em extensa literatura e conta com uma infinidade de produções cinematográficas, dado o fascínio dos ingleses pelo reino perfeito que um dia teria existido em suas terras. Os relatos sobre Camelot não têm data de seu aparecimento inicial, e um local exato para o lugar nunca foi apontado. Ainda assim, já se falava em Camelot e Rei Arthur muito antes da Inglaterra se consolidar como um país de fato. Lugar ainda místico por conta da bruxa Morgana e do mago Merlin, que viviam próximos a Camelot num reino chamado Avalon, que surgia e sumia em meio de brumas. E você, no que acredita? Em primeiro lugar, Atlântida. A primeira posição não poderia ser de outra cidade misteriosa. Atlântida foi mencionada pela primeira vez pelo filósofo grego Platão. De acordo com os contos de Platão, a cidade era construída sobre uma ilha ou pequeno continente, sendo uma grande potência naval, tendo ainda conquistado diversas localidades na Europa Ocidental e África. Isso teria acontecido cerca de 9.600 anos antes de Cristo. De acordo com o filósofo, a sociedade era avançada e, quando finalmente tentou invadir Atenas, foi punida pelos deuses afundando assim no oceano. Por causa do seu nome,
Acredita-se que a mais provável localização da ilha seria no Oceano Atlântico, e de acordo com as histórias de Platão, ela foi capaz de conquistar territórios em locais em volta do mar Mediterrâneo, o que nos leva a uma posição aparentemente localizada na costa atlântida da Europa. Porém, Platão diz ter ouvido sobre a Atlântica no Antigo Egito, e o que supostamente conheciam os Atlantes, que eles teriam dado origem ao povo egípcio, e que o tornaria impossível a guerra contra os atenienses. E a sua localidade é controversa, tendo alguns pontos como o centro do Oceano Atlântico, o Triângulo da Bermuda e até a própria Antártida, como possíveis locais dessa maravilhosa civilização, que sumiu tão de repente que até hoje não temos nenhum vestígio de sua existência. E você, no que acredita? Bom, curiosos, espero que tenham gostado. Se sim, deixe seu like e se inscrevam no canal, além de acionar o sino, para ficarem por dentro dos novos fatos e descobertas. Se gostaram de alguma das cidades mitológicas em especial, deixem nos comentários, que farei especiais sobre as mais votadas, assim como pode trazer novas cidades, entre muitas outras coisas que vocês irão amar e viajar comigo nas curiosidades do nosso planeta. Eu sou o Chato e Velho e aguardo vocês numa próxima aventura.